Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IGES, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas. É com muito prazer que nós estamos aqui com vocês nesse dia 24 de abril de 2023. Nós que realizamos aí estudos, né, acerca da doutrina espírita toda segunda-feira a partir das 21 horas. Então nós estamos aqui nessa segunda-feira para tratar de mais um assunto interessantíssimo, né, relacionado à doutrina dos espíritos. E para conversar com a gente no dia de hoje, eu vou trazer aqui um grande estudioso e, acima disso, meu amigo Arthur Azevedo. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Adriano? Uma boa noite a todos aí. Realmente uma alegria muito grande estarmos aqui novamente. Nós que, a seu pedido, sempre procuramos atender prontamente devido à nossa amizade. E, obviamente, acima de tudo, está o nosso compromisso em divulgar, né, a doutrina espírita como ela é, com base sempre nas obras fundamentais nos deixada por esse grande missionário que foi e é, né, Allan Kardec. É isso aí. Antes de mais nada, vamos fazer então a nossa prece inicial. Eu vou pedir que todos nós possamos fechar os nossos olhos físicos neste momento, que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao querido Mestre Jesus, rogar ao divino amigo todo amparo e proteção para estes momentos de estudo da doutrina espírita. Pedimos aos bons espíritos que também estejam nos amparando e intuindo nestes momentos e pedindo o tratamento espiritual que todos nós necessitamos, que sobre todos nós possa estar caindo neste momento uma verdadeira chuva de bênçãos, a retirar de nós todas as energias pesadas e deletérias que porventura estejam nos envolvendo, e que, feita essa limpeza, a espiritualidade amiga possa nos proporcionar energias benfazejas, que nos trazem ânimo, coragem, vigor e, ao mesmo tempo, tranquilidade, paz e harmonia. E que todas essas luzes também sejam estendidas àqueles que são caros aos nossos corações, sejam estendidas àqueles que estão junto a nós, nos nossos lares, nos nossos ambientes de estudo e de trabalho, os nossos vizinhos, parentes, e especialmente aqueles mais pequeninos neste momento que se encontram em aflição, que possam ser alcançados pela misericórdia do Cristo neste momento. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, nós já temos aqui algumas manifestações através dos chats. Fernanda Linhares, de Floripa. Obrigado, Fernanda, por estar conosco. Deixa eu ver quem mais aqui. A Leila Reis também está conosco, deixando aqui a sua mensagem. O Paulo Sanches, de Presidente Prudente, São Paulo. Obrigado, Paulo, por estar conosco. Deixa eu ver aqui. A Leila, que é de Uberlândia, Minas Gerais. A Magna Fernandes também deixou aqui o seu boa noite. A Shirley Siqueira também está conosco, ela que fala de Poços de Caldas, Minas Gerais. Que bacana, Shirley. Faça sempre assim, esteja sempre aqui conosco nos nossos estudos aqui da segunda-feira às 21 horas, aqui no IGESE falando de Espiritismo. E aí já fica também o pedido aí a todos vocês, né, que possam prestigiar o nosso canal no YouTube, o canal do IGESE, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, que você possa se inscrever, que você possa ativar as notificações, curtir e compartilhar os nossos vídeos, inclusive este que você está assistindo. Isso é muito importante para que o nosso conteúdo tenha maior engajamento, maior repercussão e possa ser indicado aí pelo algoritmo, né, a mais pessoas, tá bom? Então fica esse pedido encarecido e que vocês também possam nos buscar nas redes sociais, IGES, Instituto Goiano de Estudos Espíritas, Instagram, Facebook, por meio das quais você vai acompanhar a nossa programação, tá? Vai ficar sabendo tudo que o IGES tem feito aí, todo o trabalho que o Instituto Goiano de Estudos Espíritas tem realizado, isso é muito importante para a gente também. E agradecer imensamente os nossos parceiros de transmissão, os canais que retransmitem esse conteúdo, TV Goiás Espírita, TV Secal, Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, canais parceiros que a gente já agradece aqui de coração, né, por estarem conosco. Isso é muito importante para nós. Então fica aqui aquele abraço carinhoso, né, de reconhecimento
a todos esses nossos parceiros. Muitíssimo obrigado por essa parceria que a gente espera que perdure aí por muito e muito tempo. E mandando um abraço aqui também para Eliette Vilela, que também está conosco. Só vou pedir para quem não falou aqui a cidade, para que mencione, por favor, para que a gente também possa mandar abraços para as cidades de vocês, tá bom? Então vamos lá. Para quem não conhece o Arthur, eu tenho certeza que a maioria dos que estão conosco aqui já conhecem, né? Mas o Arthur Azevedo, iniciou seus estudos na doutrina espírita aos 13 anos, né? Lá nos idos de 1984, no Grupo Espírita Irmão Pestalozzi, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Aos 22 anos, 1993, atuou como orientador de mocidade da União da Mocidade Espírita de Niterói, um centro tradicional daquela cidade. Ao mesmo tempo, colaborou como evangelizador no Grupo de Apoio ao Menor, GAM, hoje Casa de Batuíra e Unidade do Lar Fabiano de Cristo, que prossegue no trabalho de assistência junto aos moradores de populosa favela em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em 1999, foi eleito presidente do centenário Centro Espírita Friburguense, na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, sendo que por cerca de 4 anos apresentou, juntamente com o confrade José Manuel Ferreira Barbosa, 2 programas espíritas em rádios locais, Friburgo AM e Conquista FM, e um programa de TV Zoom Canal 10. De volta a Niterói, foi orientador de estudos da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a FEERJ, membro da ADE, Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Rio de Janeiro. Já promoveu estudos em forma de palestra em cidades dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Maranhão. É coautor da obra O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos e autor de 3 obras publicadas, né? Ramatiz, Sábio ou Pseudo-Sábio, Espiritismo versus Ramatizismo e Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica. E foi prefaciador de 5 obras, Espiritismo e Formação Política de Paulo Santos, O Primado de Kardec de Sérgio Aleixo, Breve História do Espiritismo de Fabiano Vidal, Allan Kardec e suas reencarnações e Reunião de Desobsessão, Momento de Acolher Espíritos em Desarmonia, esses 2 últimos de Paulo Neto. Então, esse é o nosso grande amigo Arthur Azevedo, que toca lá o canal Difusão Espírita, né, Arthur? Não Arthur Azevedo, Difusão Espírita, exatamente. Arthur Azevedo, Difusão Espírita, que tem um conteúdo muito bacana. Eu estou sempre acompanhando lá os vídeos que o Arthur solta lá através do canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. A Dilce Ribeiro está conosco aqui também, ela que é de Canoas, Rio Grande do Sul. Olha que bacana, obrigado, Dilce, por estar conosco, seja muito bem-vinda. Pessoal, então hoje o Arthur vai conversar com a gente acerca de um tema interessante, né? Bacana demais. Quando a gente conversou, ele me passou esse tema aqui, que eu vou colocar na tela novamente para que vocês visualizem, né? Há espaço para a ufologia no movimento espírita? Talvez tenha alguém aqui que não saiba nem o que é ufologia, né? Então, eu vou até te pedir para, no início aí, dar uma pincelada acerca disso. Mas esse é o tema, então, e é um tema que vem ganhando alguma repercussão aí, né, Arthur? Porque a gente tem visto muita... Aliás, nós estamos em tempos de muita coisa diferente aí no movimento espírita brasileiro. E esse é mais um tema aí que vem para que a gente possa debatê-lo aí, e como o Arthur colocou, sempre à luz da doutrina espírita, né, Arthur? Porque a gente vê muita gente aí que trata a doutrina espírita à luz de outras correntes de pensamento, né? E aqui a gente sempre procura fazer, então, o contrário, que é analisar os mais diversos temas à luz do espiritismo. Mandando um abraço aqui para a Célia Melhado, que está conosco também aqui. Obrigado, Célia. Valeu demais a sua presença aqui através do chat. Arthur, então já vou te passar a palavra, né, para que você possa desenvolver o tema conosco. Então, fique à vontade. E lembrando que se alguém quiser fazer alguma colocação, quiser fazer alguma pergunta para o Arthur, coloque aí através dos chats, que a gente vai estar repassando ao final da exposição do Arthur, que vai começar agora para todos nós. É isso aí, meu irmão. Muita luz. Que Jesus o ampare neste momento.
Agradeço, Adriano, pela sempre calorosa acolhida. Agradecemos aí a todos que estão nos acompanhando na noite de hoje. Lembrando que vamos fazer aqui um resumo dos estudos que nós já estamos aí desenvolvendo há algum tempo. Uma vez que, com a publicação do meu primeiro livro, Ramatiz Sábio ou Pseudo-Sábios, nós já vimos tratando dessa temática, claro que ainda não de maneira muito aprofundada, mas esse tema foi abordado naquele meu primeiro livro, uma vez que foi, através dos livros supostamente psicografados por Hercílio Mais, que se teve aí as primeiras menções a discos voadores através do livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. E nós fizemos ali uma análise crítica e, obviamente, que ao longo dos anos, esse livro foi lançado em 1997, né? Inclusive tivemos a oportunidade de lançá-lo na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, pela editora M, né? E desde então vemos aí, de certa maneira, estudando esse assunto e percebendo que ao longo do tempo o espiritismo vem sendo arrolado no meio ufológico como sendo assim uma doutrina como que parceira das teses da ufologia. E nós fomos verificar, né, ao longo do tempo, desde 90 e poucos para cá, né, que nem sempre essa é uma proposta viável. E nós vamos mostrar, de maneira bastante resumida aqui, o porquê dessa nossa posição. Da mesma maneira que há muitos confrades que defendem esse casamento, que defendem que, de certa forma, há uma ideia de complementariedade, nós não pensamos assim. E procuramos demonstrar ao longo de vários vídeos lá no canal, de maneira bastante detalhada, todos os porquês de nós acharmos, né, nós considerarmos que as teses da ufologia colidem, em sua grande maioria, com o que nos ensina a doutrina espírita, né? E sempre pontuamos o seguinte, e isso é muito importante, que esses irmãos nossos vêm se apoiando na crença, no princípio da pluralidade dos mundos habitados, para dizerem que nós, por conta disso, temos que necessariamente acreditar no contato dos chamados extraterrestres conosco aqui no planeta Terra. E nós sempre dizemos, pessoal, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí até brincamos, né? Não brincamos, mas nós falamos assim, damos esse exemplo meio que pitoresco, que é o seguinte: o fato de alguém não acreditar que Chico Xavier fosse a reencarnação, tenha sido a reencarnação de Allan Kardec, não a faz desacreditar na reencarnação. Nós acreditamos na reencarnação? Sim, mas não acreditamos, por exemplo, que Chico Xavier, por mais respeito que tenhamos por ele, tenha sido a reencarnação de Allan Kardec. Então, a mesma coisa, né, nós chamamos a atenção. Acreditar que haja vida em outros planetas, em outros mundos, é uma coisa. Acreditar na possibilidade de que eles venham nos visitar já é outra, e isso carece muitíssimo de comprovação. Mas vamos lá, então vamos entender aqui o porquê. A minha conexão parece que não está tão boa, né? Vamos tentar ver aqui, parece que o meu problema no meu computador, nós vemos enfrentando esse problema já há um bom tempo. Deixa eu ver se eu consigo... acho que deu uma melhorada aqui, vamos lá. Agora melhorou, vamos lá. Bem, então nós lembramos o que nos dizem os espíritos acerca de vida em outros planetas.
Na pergunta que Kardec faz aos espíritos, lemos o seguinte: é a mesma a constituição física dos diferentes globos? E os espíritos respondem: não, de modo algum se assemelham. Então, está bem clara aqui a resposta dos espíritos, de que os mundos, que os globos que estão aí espalhados no universo afora, têm constituições físicas muito diferentes às nossas. De modo algum se assemelham. Isso é muito importante. Parece que as pessoas têm lido essas perguntas, né, e essas respostas, principalmente, e não têm se atentado, simplesmente leem sem meditar, sem refletir. Principalmente aquelas que acreditam nas proposições da ufologia. O que seria ufologia? Inclusive, nós falamos aqui nesse slide, nós podemos já adiantar. A ufologia é um movimento, né, que já parte do princípio que haja seres de outros planetas nos visitando e, de alguma forma, lutam para comprovar isso. Tá? Então, de maneira muito resumida, claro que alguém que estude ufologia, que seja um simpatizante da ufologia, vai dar uma outra uma ideia mais ampla e tudo mais, mas como nos falta aqui tempo, basicamente é isso, tá? Vamos continuar então com a pergunta seguinte de Allan Kardec. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes os seres que os habitam? Então, Kardec, muito inteligentemente, atrelou a constituição física dos mundos às organizações físicas dos seres que habitam esses mundos. E perguntou, né, se também seriam diferentes esses corpos, essas organizações desses seres. E os espíritos confirmam isso, sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Claro que, sendo diferentes esses mundos, a constituição física dos seres que os habitam hão de ser diferentes também. Conclusão: a constituição física dos seres que habitam outros mundos é completamente diferente da nossa, porque são adaptados àqueles mundos, né? Então, não é possível colocar aí ou estabelecer nenhuma relação de semelhança entre esses seres e nós aqui no planeta Terra. Vamos continuar, então. Vamos ver se a gente consegue passar para o próximo slide aqui. Realmente estão tendo alguma dificuldadezinha técnica, né? Vamos ver aqui. Não estou conseguindo passar o próximo slide. Esse computador realmente... Ah, agora eu consegui. Beleza, apareceu. Então, vamos lá. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ok. Agora está indo direitinho. Vamos para a próxima. Então, vamos lá. Constituição física dos mundos e dos corpos. Prosseguem, então, os espíritos dizendo: ademais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica ao dos vossos. Então, eles novamente estão dizendo que esses seres são feitos de matéria diferente da nossa, inclusive com órgãos de conformação também diferente, né? Então, isso, como vocês vão ver daqui a pouco, se der tempo, mostraremos para vocês que a descrição que geralmente os simpatizantes da ufologia dão dos seres de outros planetas está muito próxima à nossa, né? Vocês vão ver lá, daqui a pouco, as raças de ETs. Então, vemos que essas descrições não batem com o que os espíritos nos dizem. Kardec, então, comenta: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos
hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéssemos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Então, o que Kardec está nos dizendo é que nós não temos a capacidade de compreender como são efetivamente esses seres que habitam os diferentes mundos, né? Como ele diz ali, não compreenderíamos, né? Ele faz até uma comparação. Se nós não soubéssemos, né, da existência dos peixes, nós jamais imaginaríamos que pudesse haver seres que habitassem, que vivessem dentro da água. Então, da mesma forma, sendo que a complexidade da vida desses mundos, a constituição física desses mundos, espalhados pelo universo, nos foge completamente a compreensão, porque a nossa compreensão está adstrita àquilo que nós conhecemos. O nosso cérebro não é capaz de imaginar, de reconhecer aquilo que nos é desconhecido. Então, isso é muito importante que a gente assimile, para que então a gente possa ver, né, e começar a pensar na possibilidade que nos é apresentada pela ufologia e pelos seus, entre aspas, estudiosos. E aí, o que acontece? Boa parte dessas supostas provas advém de imagens. E aí nós separamos algumas imagens que são tidas pelos simpatizantes da ufologia, os seus defensores, as pessoas que acreditam, os próprios ufólogos, que são utilizadas, né, como sendo indícios ou até mesmo provas da existência desses seres, né? Não que eles não existam, mas da existência desses seres nesta ou naquela condição. Vamos lá. E o que é, na verdade, a pareidolia? A pareidolia é um fenômeno neuropsicológico que explica, né, que existe um reconhecimento de um objeto familiar em um estímulo aleatório. Então, eu digo ali, né? Você já deve ter olhado para o céu e ter identificado a figura de um animal em uma nuvem, ou ter observado que manchas em uma mesa ou na parede formam a imagem de um rosto. Esse é um fenômeno psicológico chamado pareidolia. É quando a gente olha para alguma coisa, né, que não tem nada de humano, mas enxerga ali alguns traços de humanos. Então, vamos dar aqui alguns exemplos. Vamos lá. Nossa dificuldade de design. Agora foi. Então, a palavra pareidolia vem do grego para, que significa junto de, né? Do grego para quer dizer junto de, e eidolon, que quer dizer imagem, figura ou forma. As associações da pareidolia podem acontecer também com sons, quando, por exemplo, reconhecemos falas em músicas que são tocadas ao contrário. Quem não se recorda, pelo menos, de ouvir falar das lendas urbanas sobre mensagens subliminares em discos de vinil, né? Quem é daquela época, quando eram tocados em sentido inverso, né? As pessoas encontravam tudo lá, encontravam cantoras de música infantil fazendo alusões ao demônio e coisas assim, né? Tudo porque encontravam sons que se assemelhavam a palavras conhecidas. Então, também é um fenômeno de pareidolia. E aí fomos, né, recolher algumas informações dos especialistas na área, como o Fabrício Veloso, que é um neuropsicólogo, né, que disse que essa tendência de encontrar padrões com significado em imagens ou sons aleatórios está relacionada com a capacidade que o nosso cérebro possui de transformar nossas percepções em algo familiar, ou seja, relaciona-se à forma como construímos o mundo ao nosso redor. Então, estímulos visuais, sonoros, aleatórios tendem a ser traduzidos, reconhecidos e associados por nossos cérebros a objetos e estímulos que nos são familiares.
e nada mais familiar para humanos, como nós, desde a infância, do que outros rostos humanos. Daí a frequência da identificação de faces, onde elas não existem objetivamente. Então, vamos logo aqui para o exemplo. Vamos lá, que nosso tempo é um pouco curto. E eu cito justamente um caso que é tratado nesse livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, que foi justamente o livro que começou a tentar ligar a ufologia ao espiritismo, onde ele diz lá, por exemplo, que o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli teria realmente encontrado canais no planeta Marte, através do seu telescópio, que, na verdade, em 1877, era um telescópio ainda muito pouco potente. Então, ele afirma lá que realmente há esses canais. Esse é o livro, A Vida no Planeta Marte e Discos Voadores, que foi justamente o livro que começou com esse namoro dos espíritas em relação a esse namoro com a ideia de discos voadores, de visitação dos marcianos e habitantes de outros planetas. Inclusive, os ufólogos geralmente fazem alusões, e isso eu mostro lá nos meus vídeos, constantemente a esse livro. E aí lembra aqui também um livro, nosso primeiro livro, que nós mencionamos no início, Ramatiz Sábio ou Pseudo-Sábio. Vocês veem que logo na capa, lá em 96, 97, vocês veem aí que eu já faço na alusão aí a essa questão de discos voadores. Ali embaixo o planeta vermelho, aí o que seria ali um cometa, os discos voadores ali na parte superior e etc. Então vamos lá. Mudando aqui os slides. Bem, então consta essa questão aí do Schiaparelli, e o espírito passa a descrever, então, a paisagem física do planeta Marte, tá? Então, não estamos falando aqui de nenhuma descrição de alguma dimensão do mundo espiritual, alguma dimensão espiritual. Não. O espírito está fazendo uma descrição física de como é Marte. Tanto é que ele se utiliza das observações de um astrônomo encarnado, na época que era o Schiaparelli, um astrônomo italiano. Isso é para que vocês vejam, pessoal, que a gente tem que ficar muito muito atento às supostas descrições de espíritos acerca de vida em outros planetas, tá? Mesmo Allan Kardec sempre colocou essas descrições como hipotéticas. Ele nunca afirmou nada a esse respeito. Ele sempre usa o futuro do pretérito, que Marte seria inferior, Júpiter seria superior, mas nunca fecha a questão, tá? Porque ele sabe que os espíritos, inclusive, não podem se adiantar e não devem se adiantar em trabalhos que competem a nós e a nossa ciência, tá? Então, essa deva ser a nossa postura enquanto espíritas, Não podemos afirmar nada nesse sentido, uma vez que cabe à ciência humana a verificação da vida em tal ou qual mundo, em tal ou qual planeta, ou em tais ou quais condições. Então, veja então, rapidamente, a descrição que ele faz do planeta Marte. Vêem-se manchas claras e escuras, havendo linhas de comunicação entre as áreas escuras, os chamados canais. Conclui-se que os lugares escuros são mares, ligados entre si através da Terra por meio de rios ou canais. No decorrer de um ano de Marte, pode-se averiguar modificação da cor das partes de terra, o que indica vegetação, matas e etc. Pode-se verificar ainda que Marte tem atmosfera de composição quase idêntica à da Terra. Ocasionalmente observam-se nuvens. Nos dois polos aparecem durante o inverno de Marte regiões brancas, que durante o verão recuam, o que leva a concluir que há gelo e degelo. Nos anos de 1882 até 1888, o astrônomo italiano Schiaparelli averigou duplicação de alguns canais. A duplicação de um canal dá-se muito depressa, dentro de alguns dias, durando por toda uma estação do ano. A duplicação não era, porém, visível cada ano, ao mesmo tempo, em todos os canais. E aí, como sempre,
né, fazendo uma alusão ao princípio da pluralidade dos mundos habitados. Na casa do meu pai há muitas moradas. Nisso estamos de acordo. Não estamos de acordo em relação a todas essas fantasias que pervagam por aí, tentando dizer, por exemplo, ou provar que os ETs estão nos visitando, que eles vêm aqui fazer isso e aquilo. Inclusive, vou mostrar para vocês ainda hoje. Mas vamos lá. Então, esse foi o mapinha que o Schiaparelli fez, né, baseado nessas imagens, nesse telescópio um tanto ainda limitado, ele imaginando que havia todos esses canais aí. E isso teria sido, né, lá nos anos 50, confirmado pelo suposto espírito Ramatiz. Esse é um outro esqueminha dos tais canais. E aí também o Percival Lowell, né, algum tempo depois, comprou essa ideia dos canais e começou a divulgar que aquilo seriam canais construídos por marcianos. Tá? Percival Lowell foi o primeiro a divulgar essa teoria aí de que os marcianos é que faziam todos esses canais. Esse é o Percival Lowell, né? E aí, né, mostro aqui na página 15 do citado livro que Ramatiz, ou seu suposto médium, continua insistindo na ideia de que esses canais, em sua grande maioria, são canais artificiais feitos por marcianos. E aqui nós temos a imagem do planeta Marte, tirado pelas várias sondas que lá estiveram, né, sondas não tripuladas, e pelos robôs, né, que são lá levados para tirar uma série de fotos, né, sendo que hoje quase que 100% da superfície de Marte já foi devidamente fotografada e mapeada. E essa é uma foto também de Marte, né, já bem, um pouquinho mais de longe, óbvio, né, mas que nós vemos aí que não há canais nenhum, que é uma topografia bastante acidentada, com muitos vales, com muitas depressões também, como vocês podem ver aí, e não há qualquer canal. Na verdade, aquilo foi uma ilusão de ótica, né, ocasionada por um telescópio ainda muito pouco desenvolvido àquela época. E nós vemos aí que não tem mar nenhum em Marte, não tem vegetação nenhuma em Marte, tal como foi descrito pelo espírito Ramatiz, na sua constituição física. Tá? Tem pessoas que andam defendendo, aí, querendo defender a tal obra, dizendo que ele estava descrevendo uma paisagem espiritual, e não é isso. Tá? Nós provamos por A mais B que não é isso. Mais alguns exemplos de pareidolia. Um caso bem recente, que também fez bastante barulho, envolveu uma foto tirada em 2007 pela sonda Spirit, que é uma das precursoras da outra sonda, a Curiosity. A imagem mostra algo que se parece com uma figura humanoide, com os braços estendidos. Aí, mais um efeito da pareidolia, né? Foi tirada essa foto aí e teve gente que já entendeu que ali era um marciano. Vamos prosseguir. Agora deem uma olhada na foto a seguir, tirada por um satélite em 2001. Pode não parecer, mas ela retrata a mesma estrutura que por décadas ficou conhecida como o rosto de Marte, localizada na região marciana de Sidônia, só que em uma resolução muito melhor. Então vamos ver aqui esse rosto marciano. Pessoal, como está com o meu som aí, a imagem? Tá tudo certo? Deem ok para mim. Então, na parte inferior direita da imagem está a imagem mais antiga, né? Tirada já há um bom tempo atrás, que por um efeito de pareidolia, né, causada por sombra, por ângulo, parecia, né, um rosto marciano, né? E logo ali nós vemos uma imagem, né, uma maior ali, tirada mais
recentemente que se trata de uma mesa, né? Mesa é o nome que se dá a esse tipo de topografia, esse evento aí geográfico, tá? Então vamos lá. E aí vamos mostrar para vocês mais um que lembra um humanoide, ó, essa que parece aí uma mulher, uma cigana, né? Que também por força da pareidolia, né? Acabou também sendo tida pelos ufólogos como uma imagem aí de um ser lá perdido. Tá? Voltamos. Bem, as civilizações da antiguidade provocam um verdadeiro fascínio no imaginário das pessoas, e talvez a que melhor represente esse encantamento seja o antigo Egito, perdido dos faraós e de seus escravos, vivendo nas areias tórridas do deserto do Saara. O fascínio é tão intenso pelo Antigo Egito que chegou a ser projetado em Marte. Caçadores de alienígenas, vasculhando a versão marciana do Google Maps, encontraram uma formação rochosa que se assemelha a, adivinha o quê? Um nobre egípcio. Vamos lá ver, ó. Então, temos essa imagem aí de Marte, que muitos disseram, né, ser uma escultura na pedra de um antigo egípcio. E aí tá já fizeram ali de uma maneira, né, que a gente pudesse visualizar melhor, né? Também teve gente que disse que avistou pirâmides, ou uma pirâmide em Marte. Mas quando a gente vai ver e estudar a topografia do planeta Marte, nós vemos que, ó, há várias conformações rochosas com a aparência de pirâmide. A própria natureza construiu essas conformações rochosas, né? Meio que pontiagudas. Veja que mais próximo, né, da câmera do robô, né, vemos ali algumas, e também ao fundo várias conformações rochosas se assemelhando a pirâmides. Então não tem nenhum marciano construindo pirâmides em Marte, como dizem os ufólogos. Os ufólogos também acharam um coelho no planeta vermelho, mas depois a NASA disse que o seguinte, que esse objeto estranho, na verdade, havia se desprendido do próprio robô, ou então do seu módulo de pouso. Então não era coelho nenhum, como dizem os ufólogos. Os ufólogos também encontraram um caranguejo gigante lá em Marte, né? Os conspiracionistas. Tem muita, pessoal, teorias da conspiração nesse meio. Tá? São tantas que lá no nosso canal a gente falou, olha, são tantas as teses mirabolantes que a gente vai ficar aqui por um tempo que não sei precisar até quando, né? Procurando demonstrar a inverdade de todas essas teorias mirabolantes. E aí também, nesse nosso slide, nós falamos que ufologia não é ciência, pois ela não é falseável. O que é falseável? Ela não coloca suas hipóteses à prova. Não há evidências nem base científica para sustentá-la. A ufologia é totalmente baseada em relatos e documentos, registros e evidências anedóticas, isto é, observações que não podem ser provadas, são testemunhos. A maioria das descrições, isso eu tenho demonstrado lá no canal, de aparecimento de objetos voadores não identificados, já identificadas, essas descrições, são de pipas, satélites, balões meteorológicos, balões de ar quente, bexigas de gás, sacos plásticos, fenômenos naturais, planetas, estrelas, insetos e sujeiras da lente da câmera fotográfica. Inclusive, lá no canal eu já prometi aos membros do canal, né, às pessoas que acompanham o nosso canal, que nós vamos mostrar, inclusive, como que se produz um avistamento, com nave-mãe e tudo. E que eu vou aprender a fazer isso, né, para mostrar ao vivo, né, que boa parte, né, pelo menos aquelas que nós tomamos conhecimento, dessas aparições são feitas por pessoas, tá? Por seres humanos.
né? Porque, afinal de contas, a ufologia estabelece um verdadeiro comércio. Ela precisa que esses fenômenos aconteçam para que continuem seus congressos, continuem os livros a serem vendidos, continuem a narrativa, tá? Então, é preciso que a gente fique atento em relação a isso. E aqui, rapidamente, porque o tempo já está se esgotando, ver se eu consigo passar aqui. Vamos ver. Aqui alguns fenômenos naturais, tá? Que geralmente, quando vistos, são tidos como avistamentos de discos voadores, como o halo solar, por exemplo. Aqui um outro halo solar, outro também. Os sundogs, né, que é o nome que se dá tecnicamente a esses fenômenos de luz aí. As nuvens lenticulares, né? Olha, mais aí registros de nuvens lenticulares, o halo lunar, né? E aí nosso questionamento, poderia haver comunicação extraterrestre, né? E aí, para nós fecharmos aqui, já chamarmos aí o nosso amigo aí de volta, vamos então fechar com essa questão aqui, ó. Sendo esses seres de uma o Adriano, né? Sendo esses seres de uma constituição corpórea sutil e etérea, conforme aprendemos na doutrina espírita, a feição do nosso perispírito, para que necessitariam eles de naves? Então, recordando rapidamente, os espíritos nos dizem que quanto mais elevados são os espíritos que encarnam nesses mundos superiores, mais sutis e etéreos são os corpos, né? Inclusive se assemelhando muito ao nosso perispírito. Então, eles não necessitariam de nave nenhuma para se comunicar conosco, né? Assim como Mozart, né, teoricamente, teria vindo, né, até o grupo mediúnico de Allan Kardec, né, se comunicar. Ele diz lá claramente, né, que veio em espírito. Não precisou de nave nenhuma, nenhum disco voador trouxe Mozart, né? Não é necessário. Se ainda necessitam de naves físicas tidas como avançadas, porém grosseiras e materiais, isso então indica que podem não ser tão adiantados quanto se imagina. E se realmente não forem, esses seres não forem tão adiantados, o que leva a crer que ainda não nos tenham atacado? Inclusive, os próprios ufólogos dizem que há seres extraterrestres para o mal, né? Ora, se há seres extraterrestres do mal nos visitando, isso dizem os ufólogos, por que então não nos teriam atacado se, inclusive, são maldosos, inferiores, né? Alguns deles, inclusive, dizem por aí em lives espíritas que há guerra entre os mundos, que um mundo fica atacando o outro, né? Que os ETs ficam se atacando uns aos outros. Ué, então, mas por que então não teriam atacado o planeta Terra, né? Então, são questionamentos. É o que eu costumo lembrar lá nos nossos vídeos. Nós não estamos dando respostas para tudo. Nós estamos fazendo questionamentos, uma vez que há muitos mais questionamentos do que respostas. E ainda, se são superiores, o que teriam a aprender conosco? Não teriam eles lembranças de outras existências, de modo a recordarem-se da vida que tinham em mundos de provas e expiações e das condições de vida por aqui? Se podem se deslocar espiritualmente sem serem vistos, por que necessitariam de aparições espetaculosas e manifestações até ridículas, como as dos agróglifos antes atribuídas a demônios? Detalhe: seriam precisos 36 anos para sairmos do nosso sistema solar, viajando à velocidade da luz. E aí os simpatizantes da ufologia costumam dizer, mas tem os buracos de minhoca. Eu vou mostrar para vocês rapidamente o que são os buracos de minhoca. E outra questão também interessante,
Os planetas rochosos são em número de 4 aqui no nosso sistema solar: Terra, Marte, Vênus e Mercúrio. Onde essas naves extraterrestres, então, pousariam? Né? Boa pergunta também, não é, pessoal? Então, o buraco de minhoca é uma curta passagem no espaço-tempo que conecta diretamente dois universos ou duas regiões distantes dentro do mesmo universo. Esta é uma teoria advinda da astrofísica. Tá? O buraco de minhoca é um termo popular que, na verdade, tem o nome de ponte de Einstein-Rosen. Mas essa, pessoal, é apenas uma possibilidade. Não se sabe, por exemplo, que se um corpo atravessando o buraco de minhoca teria efetivamente condição de continuar existindo, uma vez que ele poderia se desintegrar. Né? Então, essa é uma tese que os ufólogos tiraram da ciência para justificar que os extraterrestres poderiam se utilizar desse atalho para chegar até nós ao longo do espaço incomensurável, né, dessas distâncias incomensuráveis. E aqui vamos mostrar aqui rapidamente, para chegarmos aqui, para passarmos para o Adriano, os chamados agróglifos, que os ufólogos até hoje, né, a maioria deles dizem ter sido construídas, né, feitos, né, esses desenhos nas plantações pelos extraterrestres. Né? E esses desenhos, as plantações, no passado eram atribuídas a demônios. Né? Mas então nós vamos mostrar para vocês, na verdade, quem é que andava fazendo esses desenhos na madrugada, e quando os fazendeiros chegavam, se deparavam com a sua plantação com uma série de problemas, né? E com esses desenhos aí. Aí, ó, são seres humanos como nós fazendo um agróglifo, ou agroglifo, como alguns dizem, né? Aí, se utilizando das técnicas. E esse foi um dos primeiros, né? Um fazedor de agróglifo inglês, que depois de alguns anos se mostrou, né? E disse que foi o autor, né? O construtor de boa parte dos agróglifos lá que eram atribuídos como sendo feitos por extraterrestres. E nesse livro, o Matthew Williams, né, mostra, né, para as pessoas, esse livro, como que se faz um agrógrafo e por que eles se escondem e se esconderam durante todo o tempo. É porque eles têm que invadir as propriedades, isso é ilegal, e ainda por cima acabam danificando a plantação. Então, eles fazem lá os desenhos no meio da madrugada e depois têm que se evadir do local porque os fazendeiros podem atirar neles, podem chamar a polícia, enfim, eles teriam uma série de problemas. E também indica que há, inclusive, concursos entre eles, né, para ver quem faz o agrógrafo mais bonito. Né? E esse é um agrógrafo que surgiu lá na Califórnia, né, que também acabou tendo uma grande repercussão. Os californianos se depararam com o primeiro agrógrafo no seu estado, né, e começaram a se animar, obviamente, sempre atribuindo aos extraterrestres. Só que, na verdade, no dia 5 de janeiro de 2014, a fabricante de microchips especializados para computação gráfica NVIDIA publicou em seu blog a verdade, que o tal agróglifo era, na verdade, um golpe publicitário, uma peça publicitária, para divulgar o lançamento do Tegra K1, que é um processador móvel usado em automóveis, tablets e telefones celulares. Bem, pessoal, nosso tempo está esgotado. Vamos passar, então, a palavra para o Adriano, né, que vai, então, dar prosseguimento aí à nossa live de hoje. Para quem ainda, né, para quem quiser conhecer o nosso trabalho, é só ir lá no Arthur Azevedo Difusão Espírita. Já temos lá uma playlist de uma série de vídeos onde nós tratamos sobre essa questão da ufologia em mais detalhes, né? São inúmeras lives onde a gente conseguiu desenvolver mais detalhadamente, né? Então, Adriano, com você a palavra.
É isso aí. Então, quem quiser conhecer mais acerca do assunto, acerca do tema, então busque aí no YouTube, canal Arthur Azevedo Difusão Espírita, que você vai encontrar aí um farto material acerca desse assunto, acerca desse tema, você não vai se arrepender. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Guilherme Lemes, que entrou aqui agora, né, no chat. Valeu, Guilherme, obrigado por estar conosco. Se der tempo, fala para a gente aí qual a sua cidade, para a gente mandar um abraço aí para o seu município, tá bom? A Fernanda Linhares falou aqui, sempre bom ouvir essas informações, excelente explanação, gratidão. É isso aí. Arthur, explanação feita, teria assunto para a gente ficar aqui umas 4, 5 horas, né? Oh, com Você falando certeza. acerca aí de todos os aspectos desse tema aí, Sem mas dúvida. é bom ficar o gostinho de quero mais. Você vai levar uma turma aí para assistir os vídeos lá do seu canal, tenho certeza, né? E te agradecer imensamente, agradecer mais uma vez a sua participação, a sua disponibilidade, né? De estar conosco aqui, sempre que é convocado, você está presente aqui no IGES falando de Espiritismo. Então, te agradecer demais, agradecer aí a sua participação e pedir que você faça mais uma vez aí, acho que nunca é demais, reforçar a divulgação do canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita, do que você fala lá no seu canal, enfim, quais Sim. conteúdos você tem. Divulga novamente, por favor, aí o canal Difusão Espírita. Sim, Adriano, eu vou aproveitar a oportunidade para você, inclusive o seu canal aqui, né, o canal do IGESE, ele é sempre uma porta aberta para que a gente sobre o que vem acontecendo no movimento espírita. Um dos problemas que nós temos justamente visto é o crescimento desse tema da ufologia dentro do nosso movimento, justamente porque é um filão sensacionalista. Tá? Isso vem sendo explorado por pessoas que se dizem espíritas, que se dizem divulgadores espíritas, apenas para conseguir likes, conseguir holofotes. A gente sabe como é um tema com muito apelo, né? Eles, obviamente que essas apresentações acabam atraindo a atenção de muita gente, tá? Não nos foi possível aqui colocar, mas essa questão da ufologia é algo que e da crença na existência dos discos voadores tem uma origem, tá? Que a gente inclusive estuda lá no canal, por que há tantas pessoas que acreditam. E a gente pode aqui resumir da seguinte maneira: isso tudo foi incutido na nossa cabeça pela mídia de maneira geral. Inicialmente pela literatura, né? Inclusive eu mostro lá, inclusive até revistas em quadrinhos, e depois isso acabou migrando para o cinema, né? Então, as pessoas passaram a confundir ficção com realidade e se afastaram da ciência, se afastaram da lógica, se afastaram do raciocínio, se afastaram de tudo para viverem essa coisa, né? Essa ideia de que os extraterrestres vêm aqui toda hora, que fazem desenhinhos nas plantações, que abduzem pessoas, colocam-lhes chips, enfim, tudo isso que, na verdade, é fruto de uma imaginação muito fértil e de pessoas que, infelizmente, se utilizam disso para ganhar dinheiro. Infelizmente, é um grande comércio, é um grande negócio que foi achado por alguns ditos divulgadores espíritas para chamar a atenção. Infelizmente, a realidade que nós constatamos é bem essa. E quem começar, né, a desenvolver um pouquinho só de senso crítico, certamente vai chegar às mesmas conclusões. Quem, obviamente, então, novamente está feito aí o convite, né, para que visitem lá o nosso canal, que é monetizado, mas eu vivo mostrando lá que nós nunca recebemos nada de YouTube, não temos a menor intenção de ganhar dinheiro com isso, de ter alguma espécie de vantagem, só que é um tema que nós já estamos aí pesquisando há anos
e nesse tempo todo nós só temos nos deparado com grandes farsas, né, nessa grande indústria que se chama a ufologia. É isso aí. Eu gostaria de mandar aqui um grande abraço aos canais parceiros que retransmitem o nosso conteúdo. Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, TV Secal, TV Goiás Espírita, muitíssimo obrigado por essa parceria. Muitos de vocês que aqui estão chegaram por meio desses canais, então fica aqui o nosso eterno agradecimento a esses parceiros. E pedir para que você dê aquela força ao canal do IGESE aqui no YouTube, IGESE, que é Instituto Goiano de Estudos Espíritas, que você possa se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os vídeos, inclusive este que você está assistindo, que fica gravado na plataforma. Quem não está assistindo ao vivo vai poder assistir posteriormente, e que vocês possam nos dar essa força, porque isso nos dá engajamento, nos dá repercussão e faz com que o conteúdo divulgado pelo IGESE possa alcançar mais pessoas, tá bom? Então fica esse pedido encarecido. Nós que procuramos realizar um trabalho com honestidade intelectual em prol da divulgação do Espiritismo. Então fica esse pedido aí a todos vocês. Então, para encerrar, vou pedir que o Arthur, por favor, Arthur, faça a nossa prece de encerramento. Vamos lá. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, aos espíritos superiores, agradecendo por mais essa oportunidade de refletirmos e aprofundarmos conhecimentos, tendo como base o ensino dos espíritos superiores, que sempre nos convidaram ao uso da razão, da lógica, do bom senso, e que cada vez mais nos afastemos do maravilhoso, daquilo que realmente excita a nossa imaginação e que nos conduz ao erro, à enganação, e tudo aquilo que faz com que nos liguemos a coisas que efetivamente só vão atrapalhar e tirar a nossa atenção para aquilo que é essencial no nosso desenvolvimento espiritual, que é a nossa melhora interior, que é justamente aquilo que nós devemos privilegiar, assim como todas as informações fidedignas que tanto a doutrina espírita nos traz, com segurança, com racionalidade, enfim, tudo aquilo que se espera de espíritos verdadeiramente superiores. Portanto, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que nos é concedida e que possamos cada vez mais aprofundarmos conhecimentos, tendo como base essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Muito obrigado mais uma vez e que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, então é isso. Nós agradecemos imensamente a todos vocês que estiveram conosco. Sempre dizendo que todo esse trabalho é feito com muito amor, com muito carinho, para vocês, por vocês. Beijos nos corações e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.